Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Namastê. Então, nós vimos aqui que o terceiro traço, né, negativo é a dúvida, né, e que é uma condição realmente muito difícil. Por causa da falta de conhecimento, os benefícios mundanos não são obtidos. Por quê? Porque eu não conheço, eu sou meio burro, né? Então, eu não posso obter nenhum benefício, né, derivado de determinados conhecimentos, né? Então, ela não tem uma sabedoria mundana, porque ela não tem um conhecimento mundano. Portanto, qualquer satisfação derivado do mundo, né, não está disponível para aquela pessoa. Mas porque ela tem confiança nas escrituras, mesmo que ela não tenha essas satisfações obtidas pelo conhecimento mundano, né? Mas por causa da confiança que ela tem, sincera confiança nas escrituras, ela obterá um outro tipo de resultado que é prometido nas escrituras como o Loka Sukham, felicidade no outro mundo. Naquele verso, o Swami, o Lord Krishna Guru, se referia: você não vai obter felicidade neste mundo nem nos outros mundos, porque você tem esses traços, né, de personalidade negativa que não dão a você nem mesmo a possibilidade de felicidade em outros mundos. Você não vai ser feliz no mundo porque você não sabe como obter os ganhos mundanos, felicidade mundana. Por quê? Porque você é totalmente burro, ignorante, mas você tem uma confiança total em Deus, nas Escrituras, que irá produzir o Sukham celestial, o Sukham dessas locas celestiais. Esse é o ponto aqui, né? Felicidade no outro mundo. Portanto, uma pessoa que é ignorante, mas que tem confiança em Deus, confiança nas Escrituras, obtém um outro tipo de felicidade, Sukham, que é o Sukham espiritual, supostamente em outras vidas, né? Muito embora esse Sukham espiritual, apesar da pessoa ser ignorante, ele é desfrutado ainda nesta vida. Esta é a minha colocação aqui, né? Por quê? Porque nós temos diversos exemplos de pessoas sem conhecimento mundano, são pessoas praticamente, né, sem cultura, mas que ainda assim viveram numa felicidade total devido a este relacionamento com Deus, esse relacionamento com a verdade. Existem diversos exemplos, né, em diversas culturas, deste tipo de pessoa. As pessoas que realmente não passaram por educação, não conhecem nada, mas ainda assim, né, intuitivamente, a sabedoria a respeito do Criador resolve a mente do indivíduo que ele vai obter Sukham em outras vidas, mas de repente ele nem vai obter outras vidas, porque ele se liberta, apesar de ser ignorante a respeito dos conhecimentos do mundo. Vocês entendem as distinções que o Swami está apresentando para a gente? E eu estou editando alguma coisa a mais. Agora vamos pensar num outro tipo de pessoa. Ela não acredita nas escrituras e ela não acredita em nada do que as escrituras nos dizem, né? Que tudo aqui é causa e efeito, né? E é tudo karma, um sistema kármico que produz resultados punya, resultados papas, né? Que irá produzir locas celestiais como o paraíso ou narakam, inferno. Ele diz que tudo isso é bobagem, cara. Nós estamos no século XXI e tudo isso é lixo. Eu não acredito em nada disso. Eu só acredito nos prazeres deste mundo. Eu só acredito nesta vida e eu quero saber tudo a respeito deste mundo. Estou muito bem informado para me poder extrair mais e mais prazeres, satisfações, felicidades mundanas, felicidades sensoriais, prazeres deste mundo sensorial, né? Ele possui, né? Ele possui muito conhecimento mundano, mas ele não possui nenhuma confiança em Deus e nas Escrituras. Então, o que ocorre com ele?
Porque ele não tem confiança em Deus e nas Escrituras, ele não obterá o punho espiritual. Mas porque ele está bem informado, ele receberá o punha material, né? Então, essa é a análise simples, né, a respeito desses traços, para fazer uma distinção entre o indivíduo que tem muito conhecimento científico mundano, mas ainda assim rejeitou Deus completamente, rejeitou os Vedas e o Vedanta, né? Então, a primeira pessoa, ele vai desfrutar de um sukham interior, porque ele confia em Deus, ele ama Deus e ele compreendeu a sua natureza em Deus, compreendeu a sua natureza que transcende Deus. E o segundo tipo de pessoa, porque não tem nenhuma confiança nas Escrituras, né? Ele vai ficar curtindo os prazeres, mas ainda assim, nenhum punha interior, nenhum punha real, né? E essa pessoa está lá. O duvidoso Tomé, já o terceiro tipo é o duvidoso Tomé, embora tenha conhecimento mundano, embora ele tenha recebido conhecimento espiritual, mas ele não consegue se decidir. Ele não consegue ter certeza de nada. Este é o caso mais difícil, né? Porque a ignorância ela pode ser perdoada, né? Quando a gente peca por ignorância, diz assim, nenhum problema, né? Perdoe esses pecadores, eles estão me crucificando, entendeu? Mas eles são ignorantes, né? Mas quando você tem o conhecimento do Dharma e do Adharma, conhecimento mundano e espiritual, e ainda assim você não consegue se decidir. A decisão aqui é uma decisão. Agora eu tenho conhecimento e eu tenho minha vida. Eu preciso alinhar minha vida com esse conhecimento, né? Mas aí, porque eu estou viciado naqueles prazeres sensoriais mundanos, eu fico, né, criando um monte de subterfúgios para dizer assim, não, eu não consigo me decidir se eu devo confiar no Vedanta e no professor ou não. Não consigo, né? Estou ainda em cima do muro, vou passar um tempo ainda, mas já entendi tudo. Já entendi tudo, mas, né? Então, o Tomé, ele nunca consegue ter certeza. Em todos os campos da experiência humana, ele vai ter dúvidas. Vai ter dúvidas se pegou o carro, se não pegou o carro. E essa dúvida aqui é uma dúvida interessante, né? Então, o cara tem tanta dúvida, tem a dúvida que ele sai de casa, ele fecha a casa, fecha a garagem, fecha tudo. Depois, quando ele está lá no meio do trânsito, um pensamento vem na cabeça: será que eu fechei a porta bem? Será que a porta da garagem está bem fechada? Aí ele sai do trânsito, vai até em casa para verificar. Tem pessoas que chegam a esse nível de paranoia, né? De dúvida, né? Portanto, não existe paz para este indivíduo duvidoso, nem neste mundo, nem no mundo pós-morte, né? São três tipos de características negativas, né, inerentes à personalidade humana, né? E esses indivíduos eles perecem na vida. Mas qual é a pior situação, né? É a situação do duvidoso. A dúvida é o pior desses traços negativos. Quando você peca por ignorância, tudo bem, né? Se você nem se aproxima das escrituras porque você não tem nenhuma confiança em nada disso, né? Tudo bem, você pode mudar de ideia no futuro, mas quando você já teve, né, conhecimento, já esteve em contato, já experimentou os ensinamentos, mas não consegue, né, aplicá-lo em suas vidas, não consegue realmente tomar uma decisão final e dizer assim, não, eu vou fazer um esforço para viver segundo esses ensinamentos, então a pessoa está na pior das circunstâncias, porque até mesmo as escrituras já chegaram no indivíduo, e o indivíduo ainda assim não
não se transformou, não realmente, né, utilizou esta oportunidade, este nascimento em contato com as Escrituras para se libertar. Ok. Ele dá outros exemplozinhos, né, da cultura deles lá. Da mesma forma, você não vem um motorista e você fica sentado atrás, a pessoa que não confia em ninguém, a pessoa que não consegue decidir nada. E aqui ele está falando sobre a pessoa que não consegue confiar. Não, eu peguei uma cozinheira, mas eu tenho que controlar tudo. Eu peguei um motorista, mas eu fico dirigindo o carro, né, sentado atrás. Buzina, vira, não, pá, freia, isso e aquilo. Então ninguém confia em ninguém, ninguém tem confiança nem mesmo no marido, na esposa, ninguém confia nem mesmo nos filhos, às vezes, né? Então a falta de estrada, a falta de confiança é um traço negativo terrível, realmente. A vida não pode ser vivida com um certo nível de confiança, entendeu? Até que o contrário seja provado. Você jamais pode partir do pressuposto que ninguém é confiável. Portanto, a confiança é um valor muito importante na vida, que envolve um fator risco. Todos nós sabemos disso, né? Quando a gente confia em alguma coisa, alguma pessoa, a gente está correndo um risco. Mas imagina a vida que você não confia em ninguém, né? É muito melhor você confiar e de vez em quando aqui e ali, né, ser frustrado ou sofrer, né, devido a aquela confiança não retribuída, né, não entregue, né? Mas imagina você viver totalmente isolado, sem confiança na vida, sem confiança nas oportunidades que a vida nos concede, né? E esta é a oportunidade. O Vedanta é uma oportunidade rara, um nascimento humano que nos conduz a esses ensinamentos é uma oportunidade muito rara. E, naturalmente, o risco é inevitável, porque existe um monte de guru falso por aí também. Ah, eu também tenho Vedanta. Venha para mim, Vedanta aqui. Vedanta em 2 páginas para você. É fácil, né? Tem que fazer esse grupo. Custa caro, mas você faz isso rapidinho. Depois eu vou inventando outros grupinhos, né? E tem sempre um risco, é inevitável. E até mesmo encontrando as escrituras de um professor honesto, existe o risco de que, de repente, não me traz benefício. Mas como você vai saber? Você tem que passar pelo processo, assistir às aulas, e você vai ver se as aulas, somente os Shravana, estão produzindo um certo benefício. Aí você fica cansado daquele benefício passageiro, temporário, o Shravana, moksha, né? O moksha no Shraddha, né? Aí, não, eu quero agora o benefício mais duradouro, né? Aí eu desenvolvo a força, a coragem e a disposição de fazer a disciplina do Manana, né? Mas se você fica de fora dizendo assim, não confio em nada disso, nunca confiei em ninguém, não, você precisa de Shraddha. Não há felicidade para uma mente duvidosa, não há felicidade para uma pessoa que não confia em nada. Uma vez eu ouvi uma história chocante. Um pai, ele tinha esse traço de desconfiança tão forte na personalidade dele, que a criança, o filho dele, começou a crescer, aí ele botou o filho na mesa e aí falou assim, vem meu querido, vem meu filho, vem, pula, pula, olha o pai aqui, pula, pula, pula. Aí a criança deu um pulo, o pai saiu, a criança esborrachou no chão. Aí a criança chorando, 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 e o pai falou assim, essa é uma lição mais importante que eu estou passando para você, nunca confie em ninguém, nem mesmo no seu pai. Agora imagina a mente desta criança aprendendo uma lição dolorosa de não poder confiar nem mesmo no seu pai, né? Isso existe por aí afora, né? Principalmente envolvido
envolvendo abuso sexual, que alguns pais totalmente ignorantes fazem com seus próprios filhos, né? Então, vamos abandonar esses traços negativos, vamos reforçar os traços positivos, vamos ver se o Lord Krishna vai mudar de assunto aqui. O verso 41. As ações não prendem aquele que renunciou a todas as ações por meio do conhecimento, que destruiu todas as dúvidas pelo conhecimento. E esta pessoa permanece alerta e atenta, né? Então, ainda bem que ele saiu dos traços negativos, né? E ele está apresentando mais benefícios do autoconhecimento, né? Qual é o sadhana e qual é o phala, o resultado, os frutos que a pessoa colhe. Ela colhe que ela não precisa de abandonar o mundo das interações, porque as ações não as amarram no samsara. Não prende aquele que renunciou às ações por meio do conhecimento. Que conhecimento, que renúncia é essa, né? A gente viu isso nas aulas anteriores, né? O Yana Karma Sannyas. O que é o Yana Karma? É um sannyasi que renunciou à identificação como o fazedor das ações, apesar de, né, permitir, naturalmente, porque uma pessoa sabe que o seu corpo-mente faça as suas ações de acordo com a sua natureza. E a sua natureza foi purificada através do contato com as escrituras, de tal modo que a minha natureza humana está alinhada com a minha natureza divina. Eu me harmonizei, me alinhei com, né, com a natureza de Deus, a natureza das leis e princípios que regem o campo. Não, eu tenho uma natureza aparente, né, que é a natureza humana, que está próxima da minha natureza absoluta, em Satya, como Brahman, porque eu alinhei a minha natureza com a natureza de Ishvara, que é a inteligência, que é a harmonia, que é o Dharma, né? Então, aqui o Krishna está resumindo o sadhana, né? Ele renunciou através da compreensão de que eu não sou o fazedor, muito embora as ações continuem, e essa renúncia só pode ser obtida através de quê? A trocar as roupas, trocar o estilo de vida? Não, através do conhecimento. A compreensão de que existe uma natureza minha, que é a natureza real, absoluta ou superior, como queiramos dizer, que ela é livre da ação. E a minha outra natureza inferior, né, ou a minha natureza humana, que é desenhada para agir, é desenhada para responder aos estímulos do campo dármico, né? E eu tenho que aprender a responder em harmonia com este campo dármico. Então, eu estou purificando a minha natureza inferior e fazendo de modo que ela haja sempre em harmonia com Ishvara, né? Então, aqueles que agem após terem renunciado à identificação como o agente fazedor, né? Ele se libertou através do conhecimento e as dúvidas, naturalmente, foram destruídas até bem antes disso ocorrer, né? As dúvidas, elas têm que ser removidas no início, né? No início, o indivíduo tem que ver se ele tem um valor, fé, confiança nas escrituras no Guru, e se ele tiver muita desconfiança, ele precisa desenvolver uma coragem intelectual, uma integridade intelectual para confrontar essas dúvidas, né, da perspectiva de que eu estou duvidando porque, de repente, eu não compreendi esses ensinamentos e as exposições do professor. Jamais que eu estou duvidando porque eu discordo, eu rejeito, né? Então, este indivíduo, ele destruiu as dúvidas já no início desse processo, antes de renunciar à identificação como fazedor, né? E tudo isso foi obtido através do Jnana Yoga do Vedanta, o conhecimento. E ele permanece muito alerta e atento. Então, aqui, aquele que renunciou através do conhecimento, o Jnana é o conhecimento, Yoga, Jnana Yoga, o caminho, a yoga do conhecimento, a yoga da contemplação e compreensão de que eu sou o ser que não faz nada, o Atma Karta, né? Isso é chamado de yoga. Por esse yoga, a pessoa se desapega de todas as ações. Então, é através do Jnana Yoga que realmente o indivíduo pode se desapegar da identificação como agente fazedor.
Não existe nenhum outro modo. Você pode abandonar as ações, se tornar um sannyasi, ou ir para a floresta como um sadhu, né? Você ainda assim fará algumas poucas ações e se sua identificação estiver firme, né, nessas ações, você não chegou a lugar nenhum. Você continua apegado, mas só que agora você evita as ações. As ações pertencem à minha natureza inferior, complexo corpo-mente. A não ação pertence à minha natureza, princípio, consciência, testemunha, que não faz nada, mas ainda assim concede consciência à mente e existência ao corpo físico. Eu sou a carta. Esta é a minha natureza superior. As ações pertencem ao corpo-mente. O Yanni permite que o complexo corpo-mente funcione no mundo porque ele foi desenhado para isso. Mas ele não está preso, amarrado ou identificado como agente fazedor. Portanto, ele renunciou à identificação com o fazedor do karma. Esta é a primeira fase. Renunciar o ego. O ego é aquele aspecto da nossa personalidade que se sente o originador e o pensador de seus pensamentos e o executor das ações, né? Então, isso é um ensinamento muito sutil, muito profundo, né? Porque o Yanni, ele continua, né, pensando, discernindo, determinando e agindo. Então, qual é a diferença entre o Yanni e o Anyani? É uma diferença extremamente sutil, que não é visível para a grandíssima maioria dos sansaris. Tem um perfume de ego, né, uma fragrância de ego, eu sou o executor, né, e eu sou o que experimento os resultados, e o outro age igualmente, né, mas com uma fragrância distinta, uma fragrância, né, superior, uma fragrância de que não, que a gente tem que fazer o que tem que fazer, né? E não todas as ações são realmente perfeitas, existe possibilidade de erros, né? Mas ainda assim eu não me identifico nem no sucesso nem no fracasso a respeito das minhas ações, né? Você entende, Marcelo? É uma distinção muito sutil. Raros são os indivíduos que conseguem perceber a distinção. Mas somente nós, dentro de nós mesmos, é que precisamos compreender e ver que não existe diferença. Este autoconhecimento não muda nada, mas ao mesmo tempo muda tudo, né? Muda o modo qual o indivíduo se relaciona com o mundo, das interações, das ações, né? É realmente um ensinamento que eu amo falar sobre isso, entendeu? Essa distinção sutil a respeito das ações permeadas pela identificação como agente e as ações não permeadas. Eu acho que todos vocês já devem ter notado e experimentado aqui e ali essa distinção, né? Aquele que destruiu todas as dúvidas através do conhecimento, aquele que renunciou à identificação com as ações, ele está se referindo, Krishna Guru, ao Shravana. Então, no próximo estágio, ele negou todas as dúvidas ao obter a convicção por meio de Manana, né? Ele negou as dúvidas. Manana serve o propósito de negar as dúvidas. Mas as pessoas que têm esse traço muito acentuado, eles jamais entram no Manana. Eles se apegam às suas posições críticas e simplesmente, né, permanecem em cima do muro ou rejeitam, né, as escrituras completamente. Manana Yana significa convicção. Eu removi as dúvidas, agora eu tenho uma forte convicção de que as escrituras estão dizendo a verdade. Eu preciso estar convencido, né? Totalmente convencido. Parece simples, né? Mas as declarações dos Upanishads são talmente contraintuitivas, né? Que a maioria das pessoas retém uma certa dúvida
subconscientemente ou inconscientemente? Será que isso tudo é papo furado? Será que realmente tem alguma coisa nisso, né? Essa é a mente duvidosa que existe dentro de cada indivíduo, né? A convicção, eu deveria estar convencido, não preciso convencer nenhuma pessoa, eu preciso estar convencido. Todo o esforço que a gente faz de convencer os outros é porque a gente não está convencido, né? Portanto, devo estar convencido de que este conhecimento me liberta. Eu deveria perguntar à minha própria mente: você está convencida do valor deste processo de autoconhecimento? Você está convencida realmente, Betânia? Né? E aí eu devo estudar, contemplar, até desenvolver este convencimento, essa firmeza, essa convicção, né? Portanto, o segundo estágio é que ele removeu todas as dúvidas por meio do manana, né? Remoção das dúvidas. Obteve a convicção. O terceiro estágio é o Atmavatam, que é o estado de Nididhyasana, no qual este conhecimento se tornou vivo, como frequentemente eu coloco. Este conhecimento, essa convicção de conhecimento, ela se torna viva. Quando ela não está viva na nossa mente, a gente tem que correr para os vídeos, correr para os livros para, né, relembrar tudo isso, né? Mas quando ela está viva, né, sempre presente significa, né, conhecimento firme, sempre à disposição. Significa que o Nididhyasana, que é a assimilação e internalização, tornou esse conhecimento vivo na sua mente. Este é o estágio Nididhyasana, no qual a pessoa permanece alerta, né? Ela tem um sistema de alarme a respeito da ignorância, da auto-ignorância. Qualquer resíduo de ignorância vem, tem um sistema de alarme, pem, 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 aí a convicção vai lá e destrói aquela dúvida, aquela, né, falta de clareza, aquilo que seja, aquela vassana, né? Porque uma vassana de desejo muito forte ou de medo muito forte, né, é sinônimo de falta de convicção, falta de conhecimento, né? A gente só deseja coisas e se apega em coisas porque a gente ainda acredita que determinadas coisas possam nos completar. E o Yana irá estabelecer ao indivíduo na convicção de que eu já sou pleno e não preciso de desejar ou desejar haver ou desejar evitar nada, né? Eu deixo tudo isso por conta do meu parábado, deixo tudo isso por conta do Criador, né? Onde é que eu estou aqui? Então, este é o Nididhyasana. Nós precisamos que esse ensinamento esteja vivo, né, para evitar o quê? Os apagões, né? Os esquecimentos, né? Então, ele permanece sempre vigilante e atento. Por quê? Os ensinamentos. Porque imagina a gente entra numa situação kármica, né? No trabalho, ou com os nossos relacionamentos pessoais, íntimos, e aí vem uma ignorância surge e a perturbação ocorre. Aí você vai e fala para o seu chefe: olha, minha mente agora está perturbada, eu tenho que me retirar. Está vendo isso aqui? Ó, isso aqui é minha escritura. Eu vou para o banheiro, vou ficar estudando por meia hora, depois eu volto e a gente vai falar sobre tudo isso. E aí meu intelecto já vai estar mais, mais calmo, né? Mais discriminativo. A gente não pode parar, né? A gente não pode pausar as interações, né? Então, esse conhecimento, ele não pode estar sujeito a esses apagões. Para a gente ser livre do samsara, esse conhecimento tem que estar vivo e sempre à nossa disposição. Você entende, Luciano? Este não é um ensinamento a ser confinado, compartimentado, né, numa área da minha vida que não seja a minha vida prática. Yana deve estar, Atma Yana deve estar disponível na minha vida o tempo todo.
E aqui ele coloca uma piadinha, eu editei um pouco aqui, uma abobrinha, né, ou uma fruta desenhado, ela não serve para a gente comer, né? Tem que ser uma abobrinha de verdade, uma fruta de verdade, né? Então, uma abobrinha desenhada não serve para cozinhar. Você tem anotações maravilhosas. A anotação será liberada, mas será que você vai ser liberado ou as suas anotações estão liberadas? Não tem dependência, isso é uma coisa diferente. Para que serve gravações e anotações? Deveria estar aqui dentro de você, dentro do seu coração, dentro do seu intelecto, para te ajudar nos momentos de crise, quando eles menos ocorrem, você precisa desse conhecimento. Então, qual é a diferença do Yanni e do Anyani? Porque as crises, os momentos de crises, eles também ocorrem para os Yanis, menos frequentemente, mas também ocorrem. É que o Yanni ele tem um sistema de defesa, ou um airbag, né, que vai amortizar os momentos de crise. Você lembra do mokshômetro? Né? Você tem que analisar o quanto frequentemente as crises, os conflitos ocorrem, né? O quanto profundamente vai ser o impacto e o tempo de recuperação. Então, o Yanni, ele também está sujeito a algumas crises, né? Mas ele tem o conhecimento vivo. Esse conhecimento irá amortizar o choque não será muito profundo e a recuperação é muito mais rápida, né? Afinal de contas, até o Yanni, ele também é um ser humano que vive, né, através das suas vasanas, né? Mas ele tem uma vasana upanishadica forte que serve para amortizar tudo isso. Isso é possível através da assimilação e internalização do autoconhecimento. Este é o terceiro estágio. Se refere ao Nididhyasana, quando ele diz neste verso, né, que ele permanece sempre atento. Né? Não, aquele foi o verso anterior. Mas esse aqui também está relacionado ao verso anterior. Ah, não, é aqui mesmo. Pelo conhecimento, ele está atento. Ok. Ok. Nididhyasana. Para me ajudar no período de crise, esse conhecimento precisa estar bem assimilado e internalizado para minimizar os impactos da vida. Né? E qual é o impacto maior? A mortalidade do corpo físico. Para quem não sabe, diversas postagens no Facebook a respeito da morte, mortalidade, medo da morte, ultimamente. Aquele que mantém esse conhecimento sempre vivo, durante suas transações com o mundo, Yananistam, assimilação do conhecimento, este é o terceiro estágio, assim aquele que fez Shravana, Manana e Nididhyasana, juntamente, né, sucessivamente, a Karma Yoga, as ações não mais produzem a doença do samsara. As ações não mais o prendem no samsara. Ah, ok, ele estava com pressa, estava no horário dele, ele fala, olha, vocês me desculpem, 5 minutinhos e a gente vai concluir o último verso. Obrigado, Marcelo. Mesma coisa aqui, né? O nosso tempo está acabando, mas a gente vai cobrir esse último verso. Ó, Arjuna, portanto, esta é uma analogia que eu amo, a espada do conhecimento. Arjuna, portanto, com a espada do conhecimento, destrua a dúvida, né? Que é o pior traço negativo da personalidade humana. Destrua a dúvida sobre o seu eu real, que está sempre presente na sua mente, porque o eu real é o que produz o brilho, aham, eu sou, eu existo, no intelecto humano. Destrua a dúvida a respeito daquilo que é auto-evidente, que brilha sempre. Com a espada do conhecimento védico, vedântico, destrua essa dúvida que é fruto desta ignorância cósmica sem início. Levante-se e lute. Seja um karma yogi. Para que mais tarde você possa
né, aceitar o status de Yana Karma Sannyasi, liberado apesar dos seus papéis e das ações, dos karmas, né? Seja um karma yogi e seja um yani. Mais adiante, um yani que permanece agindo no mundo dependendo dos seus papéis, dependendo do seu parabada, né? Agora, Krishna dá conselhos diretos a Arjuna, conselhos pessoais a Arjuna, né? Raramente o Guru dá conselhos. O Guru ensina, né? O Guru não dá conselho, faça isso, faça aquilo, mas era tão importante, a crise era tão profunda, a crise do Dharma, que ele chegou ao ponto de dizer, eu vou ter que apelar, eu vou ter que forçar Arjuna a combater esta guerra, a liderar o seu exército. Tamanha era a situação, né, do campo, né, extremamente necessário que a Arjuna fizesse o correto, né? Caso contrário, o Krishna não estaria dando conselho, levante e lute, né? Estava a ponto de apontar uma arma para o Arjuna, agora você tem que lutar, né? Porque todo o futuro desta civilização depende de você combater os inimigos do Dharma, né? Então, ele está dando conselhos direto a Arjuna, que não é comum nos gurus da nossa Sampradaya. Arjuna, você precisa sair desse estado de dúvida. Que dúvida entre Dharma e Adharma, luto ou não luto, né? Você perdeu a discriminação, a sua mente, né? Devido ao apego, que é um sintoma da doença do samsara, a sua condição emocional prejudicou a sua capacidade discriminativa e agora você terminou na dúvida. Uma parte do seu intelecto diz que você precisa lutar e a outra diz não, vai ser violento lutar. Destrua essa dúvida. Compreenda que o eu que brilha na sua mente, brilha na mente de todos neste campo de batalha e que nenhum eu real será assassinado, cortado, né? Sangrado, etc. Não existe nada disso. Compreenda o eu absoluto e saiba que este eu aparente precisa viver em harmonia com o Dharma. E os violadores do Dharma precisam ser destruídos. É por isso que os avataras retornam de novo e de novo. Então, esta dúvida, esta indiscriminação, esta dúvida entre Dharma e Adharma é parte dessa ignorância cósmica. Levante-se e seja um karma yoga. Haja compreendendo que esta ação é a melhor sadhana espiritual que você pode fazer. Por quê? Você precisa restabelecer o Dharma, proteger o Dharma, principalmente porque este é o seu Swadharma como general do seu exército. Siga Karma Yoga, purifique a mente, siga Yani Yoga, ilumine a sua mente e seja livre desta identificação equivocada com a sua natureza aparente. Este é o ensinamento básico, profundo e completo do Bhagavad Gita. Karma Yoga irá purificar, Yani Yoga irá iluminar a mente do indivíduo. Então, tendo entendido claramente este ensinamento, você pode remover a dúvida sobre as sadhanas que você precisa fazer. Portanto, ele diz, pela espada da compreensão, né? A espada da compreensão. Que espada é essa? É uma que vai cortando e destruindo a ignorância, a dúvida, né? A indiscriminação, a espada da discriminação, né? Você irá destruir a dúvida e a ignorância. Você vai compreender o que é o Karma Yoga, o que é o Yani Yoga, e não vai fazer confusão, e não vai pensar que você precisa escolher um ou outro. Não, você precisa de ambos. Isso porque a Arjuna estava querendo desistir do Karma Yoga para se tornar um sannyasi. Ele queria fugir do seu karma. Não, não, não. Compreenda o karma, compreenda o Karma Yoga e faça o seu dever, né? E mais tarde, depois
guerra, né, ter sido vencida, né, concluída, você querendo, você pode se tornar um sannyasi. Todas as dúvidas são produtos de ignorância. Qualquer dúvida é produto de ignorância. Por isso que qualquer dúvida só pode ser resolvida através do conhecimento adequado. As dúvidas existem? Sim, naturalmente. Quem é que não tem dúvida? Quando você se torna um Vedantin, você vai ter uma montanha de dúvidas, porque você vai descobrir que só Ishvara sabe realmente das coisas. A gente sabe quase nada, mas existe um conhecimento que nós precisamos compreender. Há dois conhecimentos. Um é a respeito do Dharma e Adharma, e o outro é a respeito da minha natureza purna. Esses dois conhecimentos estão à nossa disposição, à nossa portada, né? E são os únicos conhecimentos que nos permitem o desenvolvimento de convicção a respeito do mundo. O que existe de desinformação nos dias de hoje é suficiente para convencer qualquer pessoa que você não pode confiar em nada que se diz por aí, né? Então, a dúvida é natural. Ninguém tem a mente de Ishvara, né? Você pode, né, fazer o investigador, né, o Sherlock Holmes, né, da vida, e tentar descobrir, né, quem é realmente o assassino, isso e aquilo, mas no final, né, quem é que sabe? Ishvara sabe de tudo, né? Todas as dúvidas são produtos de ignorância e elas precisam se resolver com o conhecimento. Mas não imagine que as dúvidas a respeito do ignorância, conhecimento mundano, né? Se você destruir todas as suas dúvidas, toda a sua ignorância a respeito do mundo, ela não irá te resolver. Porque somente um conhecimento resolve, é o conhecimento Aham Brahmasmi, que precisa ser precedido do conhecimento a respeito de Dharma e Adharma. Isso aqui é colocado como conhecimento adequado. As dúvidas ocorrem sim, mas jamais devem me paralisar. Jamais devem desenvolver uma personalidade indecisa que fica sempre em cima do muro. Eu tenho que tomar decisões a respeito das decisões mundanas, sabendo que elas são sujeitas a erros e revisões sempre. E nunca olhar para trás para dizer, eu devia ter escolhido, né? Não. A gente faz o nosso melhor, sabendo que existe grande possibilidade de erro em nossas decisões a respeito do mundo, mas a respeito da minha real natureza e a respeito da natureza de Ishvara, que é Dharma, e o Adharma, que é a contraposição às leis e princípios que regem essa estrutura, esse conhecimento é à nossa disposição, as escrituras revelaram, e é fácil de destruir essa ignorância se nós formos determinados, né? Com a espada do conhecimento, com a faca do conhecimento, destrua essa ignorância, essa dúvida, né? Qual era a dúvida de Arjuna? Era lutar ou não lutar. Isso é Dharma ou é Adharma, né? Quero ser um grihasta, quero ser um general ou quero ser um sadhu, né? Então, essas dúvidas paralisaram Arjuna, e a paralisação é o sintoma mais grave da doença do samsara, porque ela representa um acúmulo de tamoguna que paralisa o intelecto humano. Aí ele joga as armas no chão e fala, não luto, não luto, não luto, ninguém vai me fazer tomar uma decisão. E eu nem luto, nem não luto, eu vou ficar aqui no campo de batalha, mas sem tomar uma decisão, que foi a coisa mais ridícula que ocorreu naquela instância, né? Se você tem que remover a dúvida, porque ela está em sua própria mente, o guru não pode fazer nada em relação à mente do shishya, do estudante. O guru só pode ajudar, né, desdobrando os ensinamentos, mas cabe ao shishya decidir se ele é valioso ou não, se ele é digno da nossa confiança e dos nossos esforços, ou a gente volta para o samsara. Samsara tem tantos potenciais
né, de nos dar satisfações sensoriais que venha, né, vem sempre acompanhado de um monte de encrenca e um monte de sofrimento, né? Quem é que já não compreendeu isso, né? Ah, lindo, lindo, punha, punha, punha. Punha está sempre ali de mão dada com o Papa, né? Para cada, para cada ganho tem uma perda, né? Como diz a expressão americana. Guru só pode ajudar, mas o Shishya é que tem que remover a sua dúvida, a sua ignorância. 10 pessoas podem ser levadas a um poço de água, mas somente 10 pessoas podem levar uma pessoa à água, mas somente a própria pessoa irá beber a água ou não. O professor pode dar um suporte lógico, citações das escrituras, apoio experiencial, motivação, né? E estímulo, né? Mas somente o indivíduo, inspiração, estímulo, somente o indivíduo vai decidir se ele vai levantar a espada do conhecimento, né? E começar a encarar esta ignorância cósmica, né? Eu só posso fazer esta parte de apoio, o Guru diz aos estudantes. Mas somente você, com seu intelecto, vai ter que fazer esse trabalho e aplicar este conhecimento, né, no dia a dia, de modo que logo ali à frente a sua vida e o seu conhecimento estejam bem alinhadas. Que você tem que limpar sua mente duvidosa, somente você pode fazer isso. Eu só posso ajudá-lo. Você tem que limpar, portanto, né, destrua a dúvida que está em sua mente, né? Já passei por isso diversas vezes, recentemente também, né? Pessoas com muitas indecisões e dúvidas e uma mente muito crítica a respeito das escrituras, né? Aí você tenta ajudar, tenta ajudar, tenta ajudar, quando você vê, você, pum, tem que deixar a pessoa aí e seguir o seu caminho no samsara, né? Porque no final das contas, ou a gente aprende através do conhecimento, do amor ou da dor, né? Como diz o provérbio. O que você deveria fazer? Você deve levar uma vida de um karma yogi, que é o caminho apropriado para você neste momento, Arjuna. Você não está apto para o sannyasa, você não está apto para a compreensão dos ensinamentos finais dos Vedas. Deixe isso para mais tarde. Agora, você não é um sannyasi por falta de qualificações. Seja um grihasta, seja o general do seu exército, cumpra o seu dever e restabeleça o Dharma, mesmo que seja a custo de muito sangue. Os deveres agradáveis e desagradáveis são irrelevantes para aquele que compreendeu o Dharma, né? Se eu tenho um dever agradável, ótimo. Se um dever é desagradável, Arjuna, você deve assassinar, matar, destruir as pessoas as quais você amava, né? Porque elas se alinharam com as forças de Duryodhana, né? A representação da violação do Dharma, do Dharma. Você precisa matar os seus parentes e amigos, você não pode evitar isso, portanto, lute, levante-se, lute, né? Cumpra o seu dever. Harion, e assim nós terminamos o capítulo 4. Amanhã a gente vai dar uma passada pelo resumo do capítulo 4, que eu li já quase todo ele hoje, e tem umas passagens bonitas também, né? Porque o Swami, aqui e ali, ele apresenta um outro ângulo, um outro exemplo, isso, então é sempre muito brilhante, né? E aí nos dá a possibilidade de desgustar, né, ainda mais esse capítulo 4 com a sua conclusão, e assim nós podemos mantê-lo, né, mais presentes e vivos em nossas mentes. Om Purnamada Purnamidam Purna Purna
Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado a vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Então, até a próxima, Ishvara permitindo. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.